Olá pessoal, bem-vindos a ouvir a palavra, eu sou o Henrique. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma leitura do livro O Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural da oração do pastor Luciano Subirá, ok? A partir da página 120, o título é Exercitando o Espírito. Nós vamos começar aqui. Muitos de nós já aprendemos que é possível exercitar o corpo e até a mente, que é parte da alma. Assim como exercitamos o nosso corpo com a ginástica, nossa mente também é exercitada mediante a prática da leitura, de cálculo, jogos e etc. Mas o espírito pode ser exercitado? Ora, se o corpo e a alma se exercitam, por que não o espírito? Certamente que sim. Nossa dificuldade em ouvir a Deus começa na insensibilidade do nosso espírito, e a razão de nosso espírito permanecer insensível deve-se ao fato de usarmos muito pouco. Mas à medida em que praticamos a oração em línguas, uma nova sensibilidade surgirá. Nas minhas experiências no sentido de ouvir a Deus, percebo que houve crescimento à medida em que o tempo que eu gastava orando em línguas também crescia. Quando você está orando em línguas, é seu espírito falando e não a sua mente. É o que acontece se, por exemplo, você ora 2 horas ininterruptas na linguagem do Espírito. O que? Não, de novo. E o que acontece se, por exemplo, você ora 2 horas ininterruptas na linguagem do Espírito? Seu espírito terá 2 horas de exercício, de atividade intensa, e você estará mais consciente dele. O que acontece se não exercitarmos o corpo? Nossos músculos certamente atrofiarão se não houver exercício físico algum. Recordo-me de certa ocasião, na minha adolescência, em que caí de bicicleta e trinquei a rótula do joelho esquerdo. Foi necessário passar mais de um mês com a perna imobilizada, e ao fim deste período, quando o gesso foi tirado, a perna não dobrava. Levei um bom tempo exercitando-me aos poucos para poder recuperar o movimento e liberdade necessária para voltar às atividades físicas. Isso é atrofia. Com o nosso homem espiritual não é diferente. Também existe uma atrofia espiritual. Assim como a diferença entre o físico de um atleta em constante preparo é gritante em relação ao de alguém que veio a conhecer a atrofia, também no nosso espiritual há atletas espirituais em constante exercício e gozando de boa forma, e há aqueles atrofiados que nunca ouvem o Senhor em nada. Sei que para muitos é estranho quando falamos sobre ouvir Deus em nosso espírito, uma vez que na prática não possui nenhum referencial do que é isso, mas nunca exercitaram seu espírito e de repente querem nunca exercitaram seu espírito e de repente querem ser atletas espirituais. Isso é muito difícil, pois a sensibilidade é algo que se adquire gradualmente. A atrofia só será removida mediante a fisioterapia lenta e progressivamente. Às vezes, alguns irmãos me perguntam como consigo memorizar versículos e textos bíblicos como se fosse necessário aprender alguma fórmula. Mas a verdade é que não me esforço muito para isso. Sempre investi na leitura de modo que tenho facilidade para memorizar o que leio devido ao contínuo exercício nessa área. Há pessoas que têm grande habilidade com números e cálculos, outros com certos jogos e raciocínio, mas o fato é que com o tempo e prática cada um exercita sua mente naquilo em que se dedica. Com isso quero exemplificar que com o nosso espírito não é diferente. Podemos torná-lo mais sensível e consciente através da prática do falar em línguas. A leitura e meditação na palavra também tem o seu lugar no fortalecimento do espírito, pois é o alimento espiritual indispensável para a boa saúde e vigor. Contudo, um atleta não adquire um bom físico apenas se alimentando e tomando vitaminas. É necessário combinar isso ao exercício. Semelhantemente, devemos nos alimentar muito na palavra, mas também exercitar o nosso espírito. Ok? E aqui, como ele falou, exercitar o espírito por meio da oração em línguas. Então, pessoal, essa foi a leitura de hoje. Obrigado pela atenção e vejo vocês no próximo vídeo. Ok?